Eu sou a Flávia. Eu sou a Mari. E eu sou a Salete. Pode nos chamar de Amblerettes. Fique com a gente e dê um Ambler na sua carreira. Olá, sejam muito bem-vindos a esse espaço de conversa sobre estratégias de gestão de carreira. Aqui nós traremos insights para o seu autodesenvolvimento profissional e também para você ser mais feliz nessa jornada. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito querida que veio falar de uma coisa, de um assunto que é muito conectado com o que eu fazia antes. A gente vai falar hoje sobre dinheiro. E o que dinheiro tem a ver com carreira? Tem tudo a ver com carreira, não tem? Afinal de contas, é para isso que a gente trabalha, né? Estamos aqui hoje com Luciana Cardoso. Muito obrigada, Lu, por ter vindo. Eu nem acredito que você está aqui hoje. A gente foi conectada há um tempo atrás pela Dani Ludwig, que está aqui hoje nos bastidores nos assistindo. E foi uma conexão imediata, né? Pelo teu trabalho, pelas minhas crenças, pelo aquilo que eu acredito e sei que é importante na vida das pessoas. É um prazer ter você aqui hoje com a gente, Lu. Muito obrigada. Obrigada eu que te agradeço. É um prazer, é uma honra estar aqui junto com mulheres tão fortes, tão poderosas, falando desse tema que eu amo muito, que é dinheiro. A nossa relação com o dinheiro. Psicologia do dinheiro. Psicologia do dinheiro. Vou ler aqui a sua bio que me mandaram. Luciana Cardoso é mestre em psicologia, especialista em terapia de família e casal, criadora do projeto Dinheiro com Psicologia. Acompanhe no Instagram. Agora tá como @Lu Psicóloga Financeira no Instagram. Isso. E dos cursos Mapeando Sua Vida Financeira, Heranças Financeiras, Formação em Psicologia Financeira e também na área de genograma. Nós vamos falar sobre isso. Ela tem vasta experiência em psicologia clínica, psicologia escolar, psicologia social e comunitária. É pesquisadora, estudiosa e amante das áreas de família, psicologia econômica, psicologia financeira e psicogenealogia. Psicogenealogia. Nossa, ela falou rapidinho. Preciso treinar para falar rápido assim. Do que eu. Tem como missão, essa parte que eu mais gosto, ajudar centenas de milhares de pessoas a dominarem o seu dinheiro e prosperarem na vida. Que lindo! Pode ser mais rico. E além de tudo, é uma mãezona, uma esposa querida, ela vai falar sobre isso, que eu já tô vendo aqui. Nós, tradicionalmente, pedimos para os nossos convidados trazerem um objeto que, através do qual possam falar mais sobre si. E eu já vi aqui que ela trouxe algo relacionado à família, me parece, né, Lu? Conta para nós, o que você trouxe? Maristela, eu trouxe o meu marido. Marido versão pocket. Eu, Luísa, que é a minha filha mais velha, e a Lívia, que é a minha filha mais nova. Essas são minhas bases. Essas são minhas bases. Sem meu marido eu não estaria aqui. As minhas filhas são as grandes transformadoras da minha vida. E eu trouxe o dinheiro. Porque me tornar psicóloga do dinheiro foi uma mudança muito saudável na minha vida. Eu sou muito feliz de ser uma das poucas psicólogas financeiras no país. Então, eu tinha que trazer o dinheiro. É isso. Esses são os objetos mais importantes hoje da minha vida. Minha família e a minha carreira. Que bom. Aí tá explicado por que a gente se conectou tão rapidamente, né? Quem me conhece sabe, eu tive uma fase apaixonada pelo tema do planejamento financeiro, e a gente falando sobre isso, daí nasceu essa conexão mais forte, né, sobre os assuntos que nos interessam, e o quanto a gente acredita que ter uma boa relação com o dinheiro e pensar no futuro, usando o dinheiro a nosso favor, é importante na vida das pessoas, né? Adorei a tua escolha aí, né? Acho que essa história do objeto, ela fala muito sobre a gente, né? E quando você começou com a história da psicologia do dinheiro, né? A gente queria entender o porquê que você escolheu isso, né? Por que essa escolha fez parte da sua vida, dentre tantas possibilidades que existem dentro da psicologia, né? Conta um pouco teu processo de escolha da tua carreira e da sua especialização na área de psicologia financeira. Flávia, vocês vão ver que aqui eu vou falar de família o tempo inteiro, tá?
Eu sou terapeuta familiar, sou psicóloga pós-graduada em terapia relacional sistêmica. Então, eu estudo famílias. E a minha família é péssima com dinheiro. Ela é catastrófica com dinheiro. Mas é assim, quando você para olhar, não tem onde salvar. De tão ruim que é. E aí, a gente se torna aquilo que a gente vive. Eu vivia uma relação extremamente péssima com o dinheiro. Então, a gente brinca que o psicólogo, ele é psicólogo desde os 10 anos de idade, quando ele começa a terapeutizar a família dele. Então, desde nova, eu vigiava as compras da minha mãe, né? Eu olhava, não, isso daqui tá errado, várias vezes, isso daqui tá errado, mas a matemática não é assim. E aí eu me tornei psicóloga do dinheiro por conta dessa família. Quando você olha uma família, aquilo que é disfuncional nela também é sua maior potência. E foi isso que eu entendi, que eu poderia ser uma excelente terapeuta de família financeira a partir da minha família. Então, se eu tô aqui hoje, se eu me tornei uma ótima terapeuta psicóloga financeira, é porque o meu pai e minha mãe me ensinaram tudo sobre isso. Teve algum momento nessa trajetória, na tua vivência com a sua família, que é o momento que a gente gosta de chamar, que é o unblur moment, né? Aquele momento em que, de tudo que você viveu, você se deu conta que, olha, é isso. Agora tá claro porque que, considerando o meu sistema familiar, que é por isso que eu tenho que ajudá-lo. Teve algum momento, alguma história, algum case interessante, assim, desse unblur moment para você trazer pra gente? Eu tenho o meu momento unblur. Eu falei certo? Gente, eu não falo R, tá? Então, meu momento unblur foi dentro de um consultório de psicologia, Goiânia, Rosângela Montefusco, e a minha família estava vivendo um caos financeiro muito grande. Como bom coterapeuta, bom codependente, essa é a palavra correta, eu estava mergulhada nos defeitos lá da minha família financeiramente. E a Rosângela virou para mim e falou: Luciana, se você continuar olhando para sua família de origem, você vai deixar de olhar para suas filhas. E na hora que ela falou isso para mim, e aí eu sou apaixonada pelaquela frase da Dani Junca aqui, da Bitumami, que ela fala: nada segura uma mãe que quer ser orgulho para suas filhas. Na hora que eu entrei no Uber, que eu pensei, eu tenho uma escolha, minha família de origem ou as minhas filhas. E como terapeuta sistêmica, vocês vão ver que a gente repete a família, até que algum buscador fala: peraí, a gente tem que olhar para isso daqui, ampliar essa consciência e resignificar, mudar isso. Então, meu momento unblur foi quando eu olhei para as minhas filhas. Eu falo muito para elas, vocês... Porque as pessoas têm mania de falar que os filhos gastam muito dinheiro. E eu falo muito para elas, vocês me fizeram ganhar muito dinheiro nessa vida. Elas são minha vida, assim. Então, eu acho que tem horas que a gente tem que fazer uma escolha. Como terapeuta sistêmica, você tem que olhar. Ou você continua olhando para trás, para o seu olhar para trás, ou você olha para a vida que ainda está por vir. E aí eu entendi isso nesse dia, que eu poderia olhar para minha família. Eu falo assim, meu pai me ensinou tudo sobre falência, eu sei tudo sobre falência, eu sei tudo sobre dinheiro. Eu brinco que ninguém sabe mais de dinheiro do que eu, porque eu sei da dor, da alegria, e eu estudei muito sobre isso. E aí eu montei um Instagram. Logo em seguida, eu montei um Instagram. Eu falo, filhos fazem você. Eu não tinha foto, gente, eu não tenho foto até o dia que eu tenho meu Instagram, eu não tinha foto pessoal. Assim, não era a pessoa da internet, de conectar, né? E eu brinco muito isso. Pelas filhas, eu monto até um Instagram. Hoje eu tenho um Instagram bacana, e com vários seguidores. Eu tenho um canal no YouTube bacana. Então, foram elas. E que legal isso que você traz, porque quando você traz a questão de família, eu tenho muito presente 2 termos que você deve trabalhar muito, que é a escassez e a abundância. Isso. E eu venho de uma família que eu aprendi muito sobre a escassez. Então, mas no sentido de economizar desde cedo, porque pode faltar, né? Então, até eu tenho uma situação que eu sempre conto, que desde cedo a gente aprendeu a lidar com o dinheiro, economizando,
E foi dessa forma que eu construí toda a minha vida, meu planejamento financeiro. Então, eu lembro, meus pais são agricultores, né? Moram numa pequena propriedade, né, no interior. Então, nós vendíamos ovos, alface, coisas da horta para os professores. E nós recebíamos, né, eu, meu irmão, 10% sobre as vendas. Mas somente quando a gente recebesse, né, que nós entregávamos, quando o professor pagasse, então nós recebíamos em moedinhas o nosso 10%. E esse 10% ia para o galinho dos ovos de ouro da Caixa Econômica, porque ia para a poupança. E depois da poupança, quando tinha dinheiro suficiente, você comprava o quê? Uma vaquinha, um terneiro, que daí crescia, depois você vendia, multiplicava o seu dinheiro e depositava novamente, e assim seguia. Então, ao longo da minha vida, eu aprendi muito a lidar com o dinheiro, né? E fui uma vendedora, né, Mari? Vendedora desde cedo, já aprendi a vender. Até hoje. Até hoje. E aí tem essa questão da escassez, que eu acho que me acompanhou muito ao longo da minha vida, no sentido de economizar. E ao longo do tempo eu passei a ver assim, por que eu trabalhar a escassez se eu posso trabalhar a abundância? Isso. Então, o desejar mais, né? No sentido assim, eu posso sim ter uma vida confortável, eu não preciso fazer escolhas. Eu posso ter as várias coisas, é só uma questão de eu planejar isso. E foi desta forma que, ao longo da minha carreira, eu construí uma situação para eu poder hoje, né, ser uma empreendedora, né, e não depender do dinheiro para viver, né? Então, essa questão que até eu gostaria de ouvir um pouco de você sobre como colocar o dinheiro para trabalhar para você. Como você vê isso? Sabe o que eu acho interessante? É esse olhar para a família. Eu venho de uma família escassa. A família escassa, ela tem a possibilidade de ser abundância. A família problemática, gente, ela é especialista numa solução. Quando eu olho para minha família e paro de reivindicar dela e começo a agradecer, gente, ela me ensinou muito de escassez. A linha da escassez e da prosperidade é a mesma. Quem vai escolher para onde andar sou eu, né? E aí, você conseguiu fazer isso a partir da sua família. Exato. E isso é muito bom, né? Poder olhar para a família e tirar dela o que tem de bom. Esse, pelo menos, foi a virada de chave aí da minha vida, né? Sobre investir. A psicologia do dinheiro, ela não trabalha com os investimentos, tá? Nós não investimos, a gente não cuida disso. Nós cuidamos do dinheiro dentro da relação, de você poder olhar para o seu pai, poder olhar para sua mãe, conversar com o seu marido. Você tá pensando a mesma coisa que eu? Escassez para você é uma coisa, escassez para Maristela é outra coisa. Então, é como se a gente pudesse traduzir as nossas emoções e os sentimentos através da psicoterapia. Então, eu brinco que eu não sei nada de investimento, tá, Salete? Nada. Eu sei de dinheiro dentro da família. A hora que o dinheiro entra ali dentro de uma família, dentro de um pai, de um filho, dentro do casal, é ali que eu domino. Eu acredito que toda família tem uma relação que pode ser saudável com o dinheiro e que pode te fazer ir além. A gente só precisa olhar. E aí a psicologia te ajuda nisso. E esse precisa olhar é fundamental, né? As conversas sobre dinheiro, na maioria das famílias, não existe. É tabu. Sim, exatamente. Então, não são estabelecidas as normas de convivência em relação ao dinheiro, como usar o dinheiro, como ganhar o dinheiro. E a vida vai passando, os casais vão levando a sua vida conjugal sem colocar isso como um tema que vai fazer diferença na construção daquela família, na criação daqueles filhos. Isso foi fundamental, por exemplo, na minha história. Eu vim de uma família que falava de escassez. A minha mãe era muito pobre. E o meu pai foi nascido em 1933 na Itália. Ele passou por toda a Segunda Guerra Mundial. Passaram fome por escassez real. Faltava alimento, não chegava alimento ali, né? Então eu fui criada para ter medo de ficar sem dinheiro. Eles me criaram para eu ser prevenida em relação ao dinheiro. Mas eu me apaixonei pelo tema de como construir isso para mim, né? Como eu
poderia crescer, como eu poderia, ao mesmo tempo, fui estimulada também a estudar, a ir para o mundo profissional, me desenvolver, e como eu poderia me proteger de toda aquela crença, né, em relação ao dinheiro, e ao mesmo tempo desenvolver a minha carreira. Então, esse sempre foi um tema que me acompanhou na minha vida e no meu casamento. Mas aí, assim, é porque eu falo muito, tá? Se eu falar, vocês vão me cortando. Aqui a gente vai achar A gente dois... quer te ouvir. A gente vai ver temas centrais. Por exemplo, o medo sempre vai fazer parte da sua vida. Sempre. Você cresceu, você nasceu, cresceu, aprendeu com ele, tá? E aí, quando eu trago ele para perto de mim, eu vou vendo quais são as melhores formas de agir com medo. Ele sempre vai estar presente. E aí eu não viro as costas para ele. Eu aprendo a conversar com ele. Eu aprendo a conviver. Eu posso fazer isso? Eu vou fazer talvez alguma coisa com um pouquinho mais de segurança. Vou montar um negócio com um pouquinho mais de segurança. Agora eu posso dar um passo maior que as pernas. Isso tá no seu sistema. Ele vai ser passado para os seus filhos, para os seus netos, para todo mundo. Assim como a família da Salete, as netas dela vão investir muito rápido. E as filhas dela nem vai saber, neta dela nem vai saber por que elas gostam tanto de investir. Mas porque a família dela é incentivada a investir desde criança. Que os pais que, desde criança, ensina a criança a investir ali o dinheiro do alface para se tornar uma vaquinha. Então, os netos dela vão fazer isso da Salete, sem perceber que quem fazia isso era os bisavós deles. Eles vão fazer isso naturalmente, porque tá na família. Tá no isso, sistema, né? Isso é o genograma. E é isso que a gente quer perguntar para você. O que é esse tal de genograma, né? Eu fiquei super curiosa. Assim, o que você é é o um jogo de tabuleiro. Esse genograma tem a ver o quê com o lidar com o dinheiro? O genograma, ele é uma ferramenta da psicologia, da terapia relacional sistêmica. Então, ele é uma técnica que ele é estudado, né? Quem fundou ele aí, salvo engano, o Bowen, para não falar. Ele começou a estudar as famílias, o adoecimento através das famílias. O que acontecia com essa família? O que acontecia com esse pai, com essa mãe, dessa pessoa aqui que estava, no caso, com esquizofrenia? Então, ele cria um mapa, que é um mapa familiar. Seus bisavós, seus avós, seus pais, você, seus irmãos, seus tios, eles vão fazer um mapa da sua família. E o genograma é isso, ele é um mapa familiar onde ele mostra as relações, as qualidades da relação. E dentro desse genograma, que é nada mais do que conhecer a sua história. Infelizmente, nós não conhecemos as nossas histórias. Então, quer conhecer a nossa história familiar. Então, eu posso, através do genograma, conhecer as carreiras. Que carreira que é autorizado? Que carreira que é proibido? Eu acompanho uma família que são 6 tios, né? São 6 tios. Todos tiveram filhos. Cada um teve um filho médico e um filho advogado. O outro podia escolher o que ele quisesse. Mas um era médico e outro advogado. Olha que peso é isso. Todos. Não, que força, né? Porque para conseguir realmente que isso acontecesse. Como que troca de carreira? Vamos pensar que o médico agora ele quer ser cozinheiro. Como que esse médico troca de carreira nessa família? Imagina a força a estrutura da toda enraizada, né? Existem algumas profissões como essa, né? Medicina é muito tempo que você investe nela, que é mais difícil. Eu sempre acredito que eu falo que a carreira não precisa às vezes ser para casar, pode ser para namorar. Você namora ela ali uns 5 anos, 6 anos, depois você pode mudar. Mas, obviamente, existem aquelas onde o nível de investimento, de tempo, de recurso é tão grande, tem uma especialização tão grande que a dor, vamos dizer assim, da mudança, que ela sempre existe, né? O investimento sempre existe, ela é maior. E a medicina, eu acho que é uma delas, né? E é curioso, né? Como 6 irmãos, quer dizer, se construiu algo dentro da família, teria que ser, pelo menos 2 filhos, um advogado e um médico, dentro da estrutura familiar. O que isso impacta na sequência? Só para esclarecer, desses 6, nenhum é médico e nem advogado.
Se formaram, mas não são. Não, eles não. Não, os os filhos pais, né? são. Os Os pais filhos são, os pais não. Mas os filhos são. Eles têm mais ou menos 3 a 4 filhos. Um é médico, o outro é advogado e o outro pode ser o que quiser. A gente brinca que o outro é o livre, né? Na supervisão a gente brinca, o outro é livre para ele ser o que ele quiser. Quando a gente pensa em carreira, a gente também tem que pensar nesses investimentos visíveis e invisíveis, das lealdades familiares, que nada mais é do que ser leal aí, né? Eu não sei se é um patriarca, uma matriarca, os avós que colocaram tanta força aí nesse sistema, né? Aí a gente abre o genograma e consegue ver quem era o forte desse sistema. Através do genograma ele mostra quem era o forte, a quem você está sendo leal, como que você vem construindo isso, quem tem permissão para ficar rico, você tem permissão para investir. Quem não tem permissão para investir nesse sistema? Luciana, existe alguma relação do geneagrama com a genograma com a constelação familiar? Vou explicar. O Bert Hellinger, quando ele estudou com os criadores da terapia relacional sistêmica. Então, estavam todos juntos na mesma época. Então, o Bert Hellinger, ele estuda com a Virginia Satir, com o Bowen, com Minuti, que são os criadores da psicologia sistêmica também, relacional sistêmica. Então, a fonte vem do Moreno, né, do psicodrama. Eles estão ali todos estudando juntos, mas a constelação, ela vai para um caminho, tá? E o genograma, ele vem para um outro. Então, o genograma, ele não faz esses movimentos vivos, não tem as frases de ajuda, não tem os personagens que falam, que andam, não tem as ordens da hierarquia, do amor, leis sistêmicas, né? Não. O genograma, ele vem para um outro caminho, tá? Então, ele é um mapa, ele é um organograma. Se a gente pega uma empresa, tem o líder lá, quem criou a empresa, quem são os funcionários e tal. O genograma é esse mapa. Eu fiquei com vontade de trazer aqui também um pouquinho da minha história e aproveitar a psicóloga que está aqui. Porque quando vocês contam a história de vocês e a ideia da influência que os pais, né, de vocês tiveram com essa visão da escassez, eu acho que o que os meus pais trouxeram foi um pouco diferente. Então, minha mãe é espanhola, nascida lá, veio aos 7 anos aqui para o Brasil na década de 50 com os pais, meus avós, que eram também da Galícia, né, da região da Espanha, onde eles plantavam, colhiam, tinham açougue, trabalhavam um pouco na agricultura e um pouco no comércio. Vieram para cá tentar a vida de novo, começaram muito pobres, moravam numa favela no Rio. Meu avô tinha uma vidraçaria, minha avó trabalhava em casa, né, ajudou ele um pouco, cozinhava, trabalhou em restaurante. E minha mãe teve essa infância muito, muito humilde, meu avô alcoólatra, e os meus avós chegaram a se separar, né, por essas questões. Naquela época não era algo muito comum, né? Meu pai, por outro lado, filho de médico, reconhecido no Rio, filho de uma professora, né? Então ele tinha uma condição financeira muito diferente. Se apaixonaram, meu pai viu a minha mãe passando na rua, atravessando a rua, ele viu quem é essa moça bonita aqui, foi lá. E aí teve uma junção, vamos dizer assim, de duas histórias diferentes. Minha mãe, por essa história, o que ela sempre pregou para mim não foi a visão da escassez, mas foi a visão da independência. Então, não é pelo que falta, mas por um valor importante para ela, que era você ter independência para fazer suas escolhas e você não ser dependente de uma relação, do jeito que minha avó não foi, e o trabalho, né, era a fonte disso. Trabalhar era uma forma de você ter a sua independência. E foi com isso que eu cresci. Por isso eu comecei a trabalhar muito jovem. Então, aos 16 anos, eu dava aula de inglês e já ganhava meu dinheiro. Eu não precisava pedir dinheiro para minha mãe para fazer as coisas que eu queria. Então, a minha visão ouvindo vocês é que
é diferente você se motivar pelo medo ou pela falta e você se motivar por algo que você busca. Tá correto o meu? Eu tô perguntando para psicóloga. É uma visão do que você quer, do que te motiva. Essa visão para frente, né? Você busca a independência. Você não busca algo que te prende, mas algo que você corre atrás. Como que você vê isso? Eu acho que todos empurram a gente para frente. O medo, a independência, o investir, eu acho que tudo empurra a gente para frente. Eu acho que numa individualidade a gente tem que ver o ganho, a dor e a delícia de ser isso daí, né? Porque a pessoa independente, ela tá aqui, ela monta um podcast, ela tá aqui na frente de todo mundo, ela dá a cara pra bater. Mas como que fica ela fora desses bastidores? Então, assim, eu acho que tudo tem a dor e a delícia. Vou falar aqui coisas genéricas, tipo assim, ela pede ajuda, ela demonstra uma fragilidade, ela também faz as pazes com a beleza, porque olha, a história familiar a mãe foi vista pela beleza. Como que essa menina, que é filha da beleza muda a história de vida dela. Como que ela lida com a beleza? Ela usufrui da beleza? Ela tá bem com a beleza? Então é essa possibilidade. O genograma, ele possibilita isso que tá acontecendo aqui agora. A gente começar a olhar para nossa família de um jeito diferente. Exemplo, a gente podia pegar um genograma seu e olhar as profissões que estão relacionadas à beleza, que você seria ótima nelas. Talvez esses negocinhos aqui de colocar os trenzinhos tudo belo, as canequinhas, esses trem, tem que ter Isso tudo é Flávia, viu? Porque ela tem tudo dela. Ela é a da beleza. Tá? Do detalhe, do cuidado. Do cuidado. Do padrão visual. O cuidado é um valor importante para mim. Eu acho que o cuidado tá em várias coisas, né? Flávia, eu não sei se alguém já te disse isso, mas você é a filha da beleza. A beleza mudou a história de vida de vocês. E dar valor a isso, olhar para isso, porque esse pode ser seu maior potencial. Chegar num lugar e transformar ele em belo. E conseguir fazer um trabalho incrível, sabe? Então, assim, você foi pra independência, eu paralisei na beleza. Era óbvio que era você. Na hora que você começa ter uma psicóloga assim na mesa e conversar. Na hora que você falou, é o seu padrão. Você vai sempre arrumar a casa. A casa com você vai estar sempre arrumada. E isso é bom, porque quando a gente olha pra isso com carinho, eu descubro a minha potencialidade. Eu banco a minha potencialidade. Eu entro no lugar e falo, eu vou transformar isso daqui num lugar melhor. Porque é isso que eu sei fazer. Então, se foi pra independência, eu fiquei na beleza. Duvido que você tenha trabalhado no lugar feio. O feio não te interessa. Eu realmente tenho uma dificuldade com a desorganização. A desorganização, isso me confunde. Às vezes, eu não sei nem se é pelo belo, mas é pelo desorganizado visualmente. O visual, ele é muito importante para mim numa organização de um espaço, de um ambiente, de um texto. Às vezes é engraçado que para eu conseguir ler, eu preciso organizar ele. Senão eu tenho dificuldade. Eu vou contar que quando a gente montou a empresa, ela escolheu um tal de uma fonte de letra para estar nas propostas que não existia no Office. Eu escolhi, não. Não fui eu que escolhi, não. Foi a agência. E não tinha no Open Sense, a gente passou a usar. A gente teve que Meu colocar Deus, lá. E a gente soltava uma proposta Que e não era não com a era. letra. Ela falava, mas então, vocês não usaram o padrão da letra. Que eu falava, Isso se chama branding. Ela é a Isso dona, se ela chama é filha branding. da beleza. Gente, Você é a filha não da teria beleza. definição melhor. Não teria. Para Eu tô me juro. Eu estou me sentindo liberta agora, sabe? Porque Deixa eu fazer uma pergunta. Coisa linda da nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora, mudando de pato para ganso. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto.
A gente quer continuar no mesmo assunto. é, Parece, tudo bem. parece a minha mãe. Não, a gente tem depois você explica, psicóloga, a gente tem uma certa Vou tendência. explicar tudo. A gente tem uma tendência de se bulinar aqui. Então a gente não perde a chance. Não, parece a minha mãe tem isso. Ela fala assim: me tira do centro da atenção. Não, deixa eu fazer uma pergunta aqui agora com dados, que é o seguinte. O The News, que é uma newsletter que a gente ama, fundada pelo Hernani Ferreira Júnior, que esteve aqui com a gente recentemente, ela trouxe uma estatística que 4 entre 10 brasileiros, eles estão inadimplentes, tá? Esse é um dado de abril desse ano. Nesse número, eles falam também que 64% é por conta de endividamento pro banco, com os bancos, né? Se esse medo da escassez, esse medo da falta, ele é tão presente, o que acontece que esse número é tão grande, tão representativo? Por que as pessoas se endividam, Tá. Luciana? Você tem o nome da minha irmã, tá? Aí, ó, também sou próxima da beleza. Por isso que eu vim bela hoje. Flávia, vamos lá. Nós não lidamos com dinheiro de forma racional, tá? Nós lidamos com dinheiro de forma emocional. Isso é prêmio Nobel, tá? De economia e vem provando que nós lidamos com dinheiro de forma emocional. O que é isso? É como se a nossa razão ficasse em casa e a nossa emoção saísse com a gente aí, quando a gente tá aí, na vida. Dan Ariely, ele fala que nós temos o sistema 1 e o sistema 2. Sistema 1 é o sistema rápido. A metáfora que se usa é a do coelho mesmo. O sistema 2 do nosso cérebro, ele é lento, ele é devagar. Ele é a metáfora da tartaruga, tá? Então, quando você tá achando que você tá fazendo uma compra extremamente racional, não. Você tá fazendo uma compra emocional. A razão tá lá na sua casa. Então, esse número, ele é muito alto porque nós lidamos com dinheiro de forma emocional. Se fosse racional, se eu ganhasse 1.000 e tivesse que gastar só 990, se fosse só números, isso não existiria talvez nessa proporção tão grande. O dinheiro na nossa mão, ele ganha vida. Se eu colocar o dinheiro na mão de todo mundo aqui, ele vai ter vida. Pode passar aí, ele vai ter vida. Eu vou multiplicar. Olha lá, ó, ela é investidora. Ela vai fazer circular o Vou fazer dinheiro. circular o dinheiro. Então, eu compro pelo poder, eu compro pela segurança. Porque eu tô triste, porque eu tô feliz. Eu compro por conta das minhas emoções, eu compro Pra por conta pra me recompensar. Obrigada. Não existe isso? Aquela passa conta pra da ele, passa recompensa? pra ele precisa também. Vamos lá. Dinheiro na minha mão, ele ganha vida, ele vem com a minha história. Bastou 2 segundos aqui para todo mundo recordar uma história. E já toca o nosso coração quando a gente começa a falar. Então, todos nós temos uma história que conhecemos pouco. Então, eu lembrei de uma história. tá vendo? Então, Eu tô viajando aqui. Tô viajando aqui. Quando essas pessoas estão lidando com dinheiro, elas estão sendo munidas dessas emoções. Então, elas estão comprando porque a vida inteira elas não tiveram um iogurte, elas querem dar alguma coisa pro pai, ela quer comprar uma segurança, porque elas precisam muito da segurança. Elas estão comprando poder, elas estão comprando porque elas acham que se elas forem feias, as portas não vão abrir para elas, então elas precisam comprar a bendita autoestima. Eu tô comprando porque eu tô triste, porque eu trabalhei demais, o bendito eu mereço. Então, esse número, ele é só uma resposta que nós sabemos muito pouco da nossa relação com o dinheiro. Quando o dinheiro está junto de mim, o que ele está dizendo? Quando ele está aqui na minha frente, o que ele está dizendo? O que ele diz de mim? Então, eu me conheço pouco, eu sei pouco de mim, eu tenho pouco autoconhecimento. Por isso que a psicologia e a economia pode fazer os educadores financeiros e os psicólogos financeiros do dinheiro, eles podem fazer uma boa comunicação. Eles são necessários, porque além de ser tabu, é emocional e todo mundo acredita que vai melhorar com o dinheiro. Autoconfiança exacerbada com dinheiro é assim, é o que mais existe. O mês que vem é o melhor. Quando eu tiver isso... Vou ganhar na Mega Sena. Se eu ganhar um aumento de salário, resolve todos os meus problemas. Quantos aumentos de salário a gente já teve e nunca E não resolveu, né? Porque lidamos com dinheiro de forma emocional.
E olha, Luciana, olha que interessante. No nosso negócio, um dos programas que a gente entrega para os nossos clientes, e talvez um dos principais, é o de transição de carreira. A consultoria em transição de carreira. A gente apoia executivos, executivas, empreendedores a fazer mudanças na sua vida profissional. E sempre presente, não é, meninas? Acho que em 100% dos casos existe uma insegurança sobre se o dinheiro que eles têm é suficiente para bancar o período de transição. Então, a insegurança financeira, em geral, gera uma trava na tomada de decisão sobre os aspectos que precisam, as decisões precisam ser tomadas para aquela mudança acontecer. É uma mudança desejada, é uma mudança que está viva na pessoa naquele momento. Ela sente que ela precisa sair de onde ela está, ela precisa parar de fazer o que ela faz e fazer algo novo, fazer algo que está conectado com aquilo que ela quer para o futuro e tudo mais. E a questão financeira, ela surge como quase que como uma bola no pé. E nos casamentos também, eu diria, né? Tem muita gente que às vezes mantém relações pessoais, né? E não se tornam independentes, não se libertam daquilo porque o financeiro prende. Segura. Separações que não acontecem por causa da divisão financeira. A independência nos permite fazer escolhas. Eu acho que esse é o principal aspecto, né? Se a gente for olhar, não é só do ponto de vista de escolha de carreira, mas é essa escolha pessoal de sair de um relacionamento. Então, e a gente observa muito, e eu vi muito isso ao longo da minha vida, de pessoas que têm um salário relativamente baixo, mas que construíram uma condição de vida, de educação para os filhos muito bacana, e pessoas que têm um salário muito alto e que, ao fazer uma transição de carreira, né, Mari, a pessoa está com receio porque a gente pergunta, eu perguntei recentemente para uma pessoa, ela tem 46 anos, trabalhou tipo 25 anos, desde os 25 anos, mais de 20 anos em funções de liderança em uma grande empresa, portanto, com salário, com bônus, com tudo isso. E eu perguntei para ela, porque ela estava desesperada, fazia uma semana que tinha sido desligada, em arrumar um novo trabalho. Eu perguntei, mas do que você depende hoje o seu dinheiro? Porque ela não é casada, não tem filhos. Daí ela assim, não, mas é que eu preciso pagar o aluguel. Esse foi o primeiro question point que veio. Aí o segundo foi, eu perguntei para ela, mas qual é a sua taxa de reserva? Se você continuar gastando exatamente o que você gastava até o mês passado trabalhando, por quanto tempo você se mantém? E ela me disse, não, eu só tenho a rescisão e eu já tinha usado o fundo de garantia. Então ela tinha tipo 2 meses e meio. Eu pensei, como? Né? Como é o que foi feito nessa estrutura familiar? E aí ela contou, Lu, que várias pessoas da família dela dependiam, eu usaria a expressão, sugavam, e ela acabava não conseguindo dizer não para todos os requisitos, todos os pedidos que a família fazia, porque ela tinha uma condição financeira melhor. Então ali ela se viu em uma situação que, puxa, e agora eu faço o quê? Eu tenho 46 anos, né? Vou precisar arrumar o primeiro trabalho que aparecer para poder pagar as minhas despesas. Continuar alimentando aquele sistema. Alimentando o sistema. Vamos lá, duas coisas que eu acho que é importante. O dinheiro é extremamente profundo. Uma ótima forma de eu dizer não para o meu sistema é não tendo dinheiro. Se eu não sei falar não, perder meu emprego, ser mandado embora ou pedir demissão é a melhor forma que eu tenho de dizer não para o meu sistema. Se eu não digo não, o universo dá um jeito de... O universo dá um jeito de resolver isso. Eu preciso aprender isso, vai. E eu vou defender um pouquinho o dinheiro aqui, tá? O dinheiro, ele é usado como bode expiatório de muitas coisas na nossa vida. Sim. Às vezes, o que essa pessoa não dá conta é de fazer uma escolha. É de dar um passo adiante na vida dela. Então, vamos lá, a gente abre um genograma, né, um mapa familiar e investiga com essa família. Vamos pegar aqui que um avô ficou na mesma empresa 50 anos. O pai ficou na dele 60 anos. Que autorização esse filho tem de trocar de emprego assim? E aí eu não posso falar que eu tô presa numa lealdade mesmo, porque isso talvez ele nem perceba, ele vai precisar de um processo terapêutico para olhar para isso. Olhar para o mapa dele, a família inteira nunca teve autorização para trocar nada. Essa pessoa, esse alecrim dourado, vai trocar assim? Então o que eu faço? O vilão da história é o dinheiro.
A mesma coisa nos relacionamentos. Eu tô ali brigando, e às vezes não é por conta do